Queridos do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz esteja aí agora contigo e Deus esteja nos abençoando através do seu Espírito, nos guiando para mais um devocional, para mais um passo na nossa caminhada, o nosso 16º dia. Fé para dar o que Deus nos pediu. Mais uma mensagem surpreendente que certamente vai entrar no seu coração e vai transformar o seu entendimento e para melhor, é claro, que assim seja. Lembrando que nós estamos enviando essas mensagens através do nosso canal no YouTube, o icbsumaré.com, e você pode acessar as mensagens. Desde a primeira, nós estamos aqui agora fazendo a 16ª, né? Desde a primeira você pode compartilhar, é uma campanha progressiva. Nós estamos saindo de uma condição para chegar até um ponto, né, onde nós teremos ali uma manifestação gloriosa do poder de Deus, e durante essa caminhada muita coisa boa acontece, com certeza, nesses 16 dias em que nós estamos vivendo esse propósito, a nossa campanha. Deus já deve ter falado muita coisa para você, muita coisa deve ter acontecido, e a gente até pede que você lá nos comentários, ou você envie, né, se você faz aí parte de algum grupo, você que é da igreja, envie seus comentários, contem os milagres, as bênçãos que Deus está realizando através desse propósito na sua vida. Amém? Então vamos aqui para a nossa leitura. A gente sempre compartilha um pouco da palavra de Deus. Nós fazemos uma leitura para iniciarmos, e nós continuamos aqui no livro de Gênesis, continuamos com a vida de Abraão, porque ele tem muito a nos ensinar. Eu me lembro que assim que nós chegamos aqui na igreja, nós fizemos uma série de 10 mensagens falando em detalhes cada passo, cada situação que levaram Abraão de um homem comum, de uma vida comum, a ser chamado o pai da fé. Hoje o nosso capítulo é o 22, o verso é o 1 e o 2. Ele teve fé, acreditou em Deus para receber tudo quanto Deus havia oferecido, mas a caminhada de fé ela não é feita só de receber milagres ou de se ganhar coisas, tá? Ela é feita também de doações, de compartilhar, e nós vamos aprender um pouquinho disso. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Olha só, Deus o chamou, e ele disse: sim, Senhor, eu estou aqui, pode falar. Você lembra da nossa última ministração? Ouvir, responder, fé, obedecer. Deus chamou, ele disse: Senhor, eu estou aqui. Isso era muito fácil para ele. Fácil no sentido, não de que fosse algo muito comum, mas como ele já entendia a grandeza de Deus para com a sua vida, ele não tinha dificuldade em dizer: sim, estou pronto. Opa, Senhor, eu vou largar tudo, já estou indo. Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. É muito comum a gente ouvir falar sobre fé, e a fé sempre ligada às questões em que a gente recebe, ganha ou alcança. É muito comum. Você raramente vai ouvir falar de fé, e que é preciso haver fé, no sentido em que a gente precisa dar, compartilhar, dividir e oferecer, tá? Abraão viveu muitas experiências, muitas, algumas inimagináveis. Ele passou por alguns momentos em que ele acertou, em outros ele errou, porque é um ser humano comum. Uma pessoa de fé, como eu já falei, não é um super-herói, não é uma pessoa que não erra e não falha, mas é uma pessoa que confia em Deus e caminha por aquilo que Deus lhe dá como direção. Então, em alguns momentos da vida dele, ele sorriu muito, em outros ele chorou, ele comemorou, em outros ele teve algumas perdas. Houve uma ocasião na vida dele em que ele contou uma meia-verdade e aquilo ficou mal entendido, e ele quase prejudicou a vida dele, como ele tinha feito naquela questão do sobrinho, quando ele levou o sobrinho junto. Porém, tudo isso ele sempre procurou uma coisa: fazer a vontade de Deus.
tá? Que este é o sinal da pessoa que tem a fé verdadeira, cumprir com a vontade de Deus, tá? Lembra que na nossa última ministração, nas nossas últimas, nós destacamos um fato. Quando ele recebe o chamado, ele tinha 75 anos de idade. E tudo que ele mais queria era um filho legítimo, lembra disso? Nós fizemos um comentário. E agora ele está com 99 anos. E ele está de posse desse filho. Esse filho já é um pré-adolescente ali. Tá? Ele tinha então um filho legítimo. Deus o abençoou. Eu imagino a alegria desse homem. Quando a Luciana engravidou, foi bem interessante, nós nos casamos, ela engravidou e ela teve 2 abortos que não foram espontâneos. Teve que passar por um processo de curetagem e tudo mais, e aquilo causa uma frustração na gente, né? Até porque nós namoramos bastante tempo e depois nos casamos, também esperamos algum tempo até que pudesse termos filhos. Não tinha nada ligado a ter uma condição melhor ou pior, nada disso. Era algo que a gente havia estabelecido no nosso coração. E houveram 2 abortos. E nesse processo todo, 4 para 5 anos, até que veio a Lara, a nossa primogênita. Eu não me esqueço da cena. Eu assisti o parto. Não existe emoção maior para um pai que vê o filho nascer. Gente do céu. Ficavam me dizendo: você vai desmaiar, você isso, aquilo, você vai chegar na hora, você vai gelar, você vai sair correndo da sala de parto. Que nada, mas eu sou macho, mano. Brincadeira. Aguentei bonitinho. A doutora que estava fazendo o parto me chamou: vem pai, que está nascendo. E eu vi tudo. Meu irmão, é indescritível. Eu fico imaginando a cabeça desse homem, 75 anos de idade, sabia que a mulher não podia gerar filhos, agora ele estava com o filho, ele tinha esse filho, era a realidade. Eu imagino a alegria desse cidadão, o coração dele como que estava. Ele deveria andar desfilando com Isaac para cima e para baixo, né? Era a alegria do seu coração, era tudo que ele mais queria, era o que ele queria como bênção, né? Era a bênção que ele mais buscava, tá? Então, quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos, ele era um homem com uma promessa, e na caminhada com Deus, durante mais de 20 anos, ele foi testemunha da ação poderosa de Deus em muitas situações na vida dele, em muitas situações. E aí agora com 99 anos, Deus o surpreende, e ele se torna pai, e isso com certeza deve ter sido o dia mais feliz da vida dele. E foi exatamente nessa época que ele foi provado mais uma vez. Deus o colocou à prova e pediu o filho dele como sacrifício. Sabe o que me impressiona aqui? Eu acho que se fosse eu diria assim: Deus, mas não faz muito sentido esse negócio do Senhor pedir um ser humano em sacrifício, porque a gente nunca ouviu falar que Deus receba, né, sacrifício humano. Acho que seria a primeira coisa que nós destacaríamos se estivéssemos numa conversa com ele. Não. A obediência, a fé de Abraão era tamanha que ele não pensou, ele não questionou. Ele organizou tudo o que tinha que organizar. Ele só não deve ter contado para Sara a realidade daquele momento. Eu duvido que se ele tivesse contado para ela: não, Deus pediu Isaac aí para me sacrificar em tal lugar, mas fica tranquila. Eu duvido, ele não deve ter contado nada, né? Porque para ela também, imagina a alegria, né? Já idosa também, ter esse privilégio de gerar uma criança, meu Deus, deve ser algo sem valor, não dá para medir, não dá para compreender. Mas ele não pensou, não questionou, ele reuniu os recursos que ele precisava e ele foi em direção ao local que Deus havia dito para ele. Meu querido, eu acredito que, eu não duvido disso, que dentro de você aí deve ter fé o suficiente para mudar o mundo inteiro. Quando você vê tanta desgraça, tanta coisa ruim, tanta morte sem sentido, tantos problemas sem resposta, eu tenho certeza que dentro de você deve ter fé aí para mudar o mundo.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Vem aqui pertinho de mim aqui. Você teria fé para mudar o mundo? Mas será que há em você, aí hoje, fé o suficiente para entregar para Deus o que você mais ama? Entregar o que sobra, entregar o que você não usa mais, entregar aquilo que eu não gosto mais. Teria fé para mudar o mundo, mas você teria fé para entregar o que você mais ama? Teria fé para entregar o que Deus te pediu? Imagina só, a maioria das pessoas, elas imaginam que a vida dela, a caminhada dela com Deus termina exatamente quando ela alcança aquilo que ela mais precisa. Eu sou testemunha disso, de algumas pessoas que começam uma caminhada com Deus até alcançar aquilo que ela mais deseja. Quando ela está de posse daquilo que ela mais deseja, ela simplesmente para. Mas Abraão me dá uma resposta aqui para isso. Ele não para, ele percebe que a vida dele ainda continua. Esse momento da vida dele que nos revela que a confiança, a fé dele, essa fé que é a que nós estamos aprendendo a ter, ela ainda poderia levá-lo a níveis mais altos do que aqueles que ele já havia vivido, estava vivendo, e que aquilo era surpreendentemente gigante. Se com 75 anos era difícil gerar uma criança, imagina depois dos 90. A criança veio, e agora, quando parece que Deus não tem mais nada a manifestar, a falar, Ele leva ele a essa situação. Você seria capaz, entra na vida de Abraão agora, você seria capaz de devolver essa criança para Deus? Deus falou assim: não, eu te dei um filho, está feliz? Deus não precisa nem perguntar, você está satisfeito? Percebe como Deus não falha, meu jovem? Percebe você aí como Deus não mente? Está feliz? Está tudo bem? Sim, Senhor, está. Você entregaria sua felicidade para mim? Você me devolveria a sua felicidade? Desde que esse propósito começou, seja honesto, sua vida está um pouquinho melhor, não está? Você está com o entendimento um pouquinho mais claro, algumas coisas melhoraram para você, é ou não é? Você estava chorando, perdido por causa de algumas questões, mas agora você está mais tranquilo. Agora que tudo está um pouco melhor, você seria capaz, você tem fé para dar o que Deus está te pedindo hoje, agora? Porque o que Ele está pedindo para você, o que Ele está pedindo para mim? Nenhuma felicidade é plena, nenhum milagre é milagre, nenhuma bênção é bênção, se você não entender que aquilo que Deus nos concede, Ele não concede só para que
aquilo acabe em mim. Você entende isso? Consegue perceber isso? Eu vou fazer uma pequena reflexão aqui que não está dentro do meu devocional. Eu já vi muita gente falar que casaria para ser feliz e vive triste. Casaria para ser feliz. Quer fazer tal curso para ser feliz e não é feliz. Que mudaria de cidade, de rumo, de atitude para ser feliz. Eu imagino a alegria de Abraão, é incontestável. Mas ele não deixaria de ser feliz se ele não pudesse compartilhar com Deus aquilo que Deus a ele ofereceu. Acaba se tornando sem graça quando a gente busca tanto e em um momento da sua vida você percebe que aquilo acabou em você, morreu em você. Então é claro que quem casa para ser feliz, na maior parte das vezes, se torna triste. Porque o segredo da felicidade não está só em receber. E isso foi uma coisa que Jesus Cristo falou muito. Quer ser verdadeiramente feliz? Quer mesmo? Então aprenda a dar. Aprenda a se doar. Aprenda a fazer o outro feliz. Porque quando eu dou alguma coisa, percebeu? Deus deu a ele o filho e fez ele feliz. Agora Deus está dizendo para ele: eu vou te ensinar o segredo da verdadeira felicidade. Porque essa felicidade onde você só recebe, ela acaba. Mas a felicidade que não termina é aquela que aquilo que eu coloquei nas suas mãos também se transforma em bênção na vida de outra pessoa. Aí você vai se lembrar de algo que Deus havia prometido: eu quero fazer de você uma bênção, eu não quero te dar uma bênção. Talvez grande parte da tua tristeza, da tua angústia e da tua não felicidade, ainda que tenha recebido aquilo que esperava, seja porque você imaginou que tudo acabou no dia em que você recebeu o grande milagre. Deus fez Abraão entender que a vida dele não terminava ali, mas uma nova porta havia se escancarado diante dos seus olhos, e uma vida totalmente nova agora estava bem diante dos seus pés, e um caminho para ser trilhado. Eu sei que você tem no seu coração fé para mudar o mundo inteiro, mas teria fé para realmente abençoar a vida de alguém que você ama? Dar a alguém que não merece? Trocar a sua experiência de alegria fazendo com que alguém se sinta bem. Fé não só para receber, mas fé para dar. Essa é a nossa ministração. Que você tenha um ótimo dia e que a palavra deste dia ela esteja explodindo dentro de você a revelação gloriosa da vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Eu quero orar com você nessa hora. Obrigado, Deus, por essa revelação que abre o nosso entendimento e que nos faz compreender que o Senhor é maior e é muito mais do que nós imaginamos, pela vida de cada amado que está sendo alcançado agora, por esses que até hoje só aprenderam que fé era usada para se receber o que se precisa, mas que neste dia compreenderam que tudo que o Senhor derrama em nossa vida e que nós produz alegria, o Senhor espera que a nossa alegria seja compartilhada e dividida. Um grande abraço, fica na paz e até o nosso próximo passo.